decisão ou vontade de querer servir? Olha, são muitos. São muitos. Nós temos visto o empenho de muitos agentes da PRM dedicados, que estão mesmo para poder defender esta pátria. Mas, no entanto, a motivação é que está a faltar. Mas mesmo sem essa motivação, olha, lhe digo que existe muitos jovens que estão, neste momento, empenhados para a defesa e segurança deste país. Mas o que está a faltar neste momento é a colaboração das hierarquias desses jovens que estão tão preparados, alguns deles, neste caso, preparados para poder manter a lei e ordem neste país. Mas porque nós temos as hierarquias, as quais estão aí embutidos na lama da ideologia política, não estão nem aí para poder corresponder com o esforço desses agentes da PRM. Muitos desses agentes da PRM estão aí até a cumprir ordens, mesmo sem vontade própria para isso acontecer. Uma vez que eles juram a pátria, juram respeitar as regras, as leis mandadas pelos seus superiores hierárquicos, razão pela qual hoje em dia nós temos visto alguns agentes a comportarem-se como se efetivamente eles estivessem a agir da vontade própria. Mas, no entanto, é naquela questão do cumprimento da obrigação legal que eles juraram ser. É verdade que também temos esses que acabam, portanto, sujando a imagem da corporação da polícia. Mas o maior problema que está aqui são as hierarquias da PRM, que estão a intoxicar esses jovens, que de alguma forma eles acabam atuando de uma forma selvagem, de uma forma instrumentalizada e criar essa separação com a população. Então, não podemos, de alguma forma, dizer que todos os agentes da PRM estão naquela situação. São casos que ocorrem, mas dentro da corporação temos efetivamente jovens da PRM que estão, neste momento, empenhados nessa defesa. Mas há uma situação aqui que o Ministério do Interior está a poder ignorar. Temos vários oficiais superiores que o Ministério do Interior reformou, colocou-os na reserva, aliás, e que sem que tenha atribuído os seus direitos, neste caso, a questão de subsídios de reintegração. Estamos aqui com um grupo amplo dos agentes da Polícia da República de Moçambique, aliás, dos oficiais superiores da República de Moçambique, que estão neste momento descontentes pelo fato do Ministério do Interior ou do Governo no geral não poder lhes atribuir os seus direitos, que são subsídios de integração. Que isso é por lei, foi aprovado, e ele tem esses direitos, mas, no entanto, estão neste momento em casa, na reserva. Muitos deles agora já estão perdendo a vida sem que tenham usufruído daquilo que são os direitos plasmados pela lei. Mas é chamado o Ministério do Interior a poder inverter este cenário. O país está cansado de guerras, o país está cansado de manifestações que depois culminam com assassinatos. Esses oficiais superiores podem, de alguma forma, até, em face de descontentamento que tem, começar aqui a poder trabalhar com vários outros jovens que estão também descontentes para poder alterar a ordem pública do país. Porque aqueles senhores foram treinados, alguns deles da inteligência, que conhecem muito bem o funcionamento deste país. Não pode se tratar um oficial superior da Polícia da República de Moçambique como um civil qualquer, que pode ser prometido e depois não lhe dar nada, como está a acontecer com os professores, está a acontecer com os profissionais da saúde. O caso dos oficiais superiores da Polícia da República de Moçambique, que o Ministério do Interior mandou à reserva sem que lhes dê os seus devidos direitos de reintegração, estão novamente a poder procurar tumultuar este país.
não podem agora começar a provocar a classe profissional das armas, a classe profissional da inteligência militar deste país. E eles dê os seus devidos direitos plasmados pela lei. Não pode o Ministério do Interior estar aí a pensar de que, olha, nós não sabemos nada, ou vai ser esquecido. Não está esquecido, não. Esses oficiais, dia após dia, em locais onde estiverem, estão a lamentar o posicionamento do Ministério do Interior por não estar a lhes dar, não estar a lhes atribuir os seus devidos direitos. Não podem continuar assim. E agora estamos a ver essa denúncia flagrante dos maus tratos que os agentes da PRM estão a passar até ao ponto de roubar repolho. É extremamente vergonhoso isto. É vergonhoso para o ministro do Interior, em primeiro lugar. O comandante-geral da PRM. É vergonhoso quando alguém é apanhado a poder roubar, que é um agente fardado. Que é isso? Aonde que nós chegamos com essa situação? É preciso que, neste momento, o ministro do Interior, ele venha poder explicar o que é que aconteceu para que um agente da PRM pudesse comportar-se daquela maneira. O que está a falhar no Ministério do Interior para poder aparecer uma vergonha daquela, uma vergonha nacional. Envergonhou o país no geral, o país dentro e fora dele está envergonhado, porque aquela gente está aí fardado com insígnias, com símbolos da República de Moçambique e amarrado. Que sinal é este que estamos a ter como tal? Então é nesse sentido. E depois, veja só, dia após dia, mesmo numa situação, agora quero passar para aquilo que é o tratamento que a província de Tete deu aos munícipes, aos cidadãos da província de Tete. A resposta que o governo da província de Tete deu aos mototaxistas a poder reivindicar a retenção das suas motorizadas. E culminou com o baleamento de 2 cidadãos naquela província. O governador da província de Tete, Domingos Viola, apareceu para poder dizer que a população quis enfrentar a polícia. Condenou a população que manifestou-se daquela maneira. Ok. A população queimou pneus, não é? Barrou a circulação, a mobilidade e, por conseguinte, mereceu o baleamento de 2 pessoas. No entanto, Domingos Viola não foi capaz, igualmente, condenar os membros da PRM que dispararam balas reais e mataram 2 cidadãos. Pura simplesmente condenou a população. Mas, por outro lado, não foi capaz de poder condenar aqueles que balearam. Vieram aí pedir desculpa porque foram balas perdidas. Balas perdidas como? Por que tinha que se disparar balas verdadeiras? Se fosse bala de borracha perdida, ela não ia matar. Então, obviamente que se disparou com intenção de poder matar. E como isso não bastasse, o governo da província de Tete, liderado por Domingos Viola, ainda admite que aqueles jovens mototaxistas tenham perdido tanta motorizada que está neste momento arquivada no comando provincial. Reteram centenas de motorizadas no comando provincial, deixando os jovens no desemprego. Os jovens, aliado ao fracasso deste governo de não conseguir garantir o emprego de todos, os jovens arranjaram uma alternativa de sobrevivência, adquiriram motorizadas e começaram a sustentar as suas famílias. Hoje, o governo da província de Tete entendeu recolher aquelas motorizadas e está orgulhoso de poder mostrar nas câmaras motorizadas amontoadas no comando provincial e os jovens fora a mendigar para que devolva as motorizadas. Domingos Viola ordene a devolução das motorizadas aos jovens, cria condições de dar algum prazo para que aqueles jovens regularizem os documentos e continuem com a vida. Domingos Viola sabe de que não há emprego. Aqueles jovens entraram nesse negócio
de mototáxi. Porque não queriam roubar, não quiseram roubar. Encontraram um mecanismo de poder conseguir sustentar as suas famílias. Na província de Tete, milhares de famílias dependem das receitas provindas das motorizadas. E o senhor Domingos Viola entendeu cortar os pés aos jovens, recolhendo as motorizadas, guardando. O que Domingos Viola está a ganhar com aquilo que está a fazer neste momento? Primeiro, porque é o próprio governo também que está a perder. Aqueles mototaxistas estavam a pagar taxas diárias por estar a fazer aquele negócio, que entrava em cofre do Estado. Aqueles mototaxistas estavam a comprar combustível para que aquelas motorizadas funcionassem. E o combustível tem uma taxa aplicada para o bem do próprio governo. Aqueles mototaxistas beneficiavam o transporte de muitos concidadãos que a província de Tete tem problema de transporte. E muitos deles usavam essas motorizadas para poder carregar várias pessoas para os seus postos de trabalho. Outros ainda acabavam levando família para os hospitais. Outros ainda levavam para as escolas, suprindo assim, contribuindo desta forma, o problema de transporte na província de Tete. O que o governo ganha com a recolha desses meios que o governo fez? Não há nenhum ganho aqui. Não existe, pelo contrário, há prejuízos enormes, sociais, econômicos, que estão nesse momento embutidos na província de Tete. Mas por quê? Aquelas cabeças ocas que estão a dirigir a província de Tete não estão a analisar as consequências de recolher as fontes de subsistência por parte de milhares de famílias da província de Tete. Não estão também a analisar aquilo que o governo está a perder das taxas que aqueles mototaxistas estavam a pagar dia após dia. Não estão também a analisar as consequências nos trabalhadores que estão a chegar tardiamente nos seus postos de trabalho, porque a mobilidade na cidade de Tete está difícil em face da carência dos transportes semicoletivos existentes na província. No entanto, orgulham-se de trazer as motorizadas, mostrar nas televisões, orgulham-se de mostrar os jovens aí choramingando para que devolvam as motorizadas. Estão aí, mas se o próprio governo de Tete ele estivesse até a cumprir com seus deveres, até poderiam exigir o cidadão também a cumprir seus deveres. O próprio governo de Tete não está a conseguir cumprir com seus deveres. Não consegue abastecer a água na província de Tete. A energia abastecida aos cidadãos de Tete é uma energia de baixa qualidade que estão a queimar os eletrodomésticos dos cidadãos. Os cidadãos não estão a reivindicar isso por falta de água. Como é que numa província onde existe a hidroelétrica de Caorabassa, onde passa a Rio Zambeze, onde está a Vulcan Moçambique, dentre várias coisas, não há água 24 horas por dia. Mas, no entanto, vocês sabem exigir o cidadão a cumprir com seus deveres, documentos, capacetes e tudo. Mas se esse mesmo cidadão também viesse a exigir a você, Domingos Viola, daquilo que você devia fazer, devia garantir para essas populações, o que havia de ser? Hoje em dia estamos a ter pessoas que estão a ser removidas das áreas onde a Vulcan Moçambique estendeu para tirar carvão. Estão a retirar essas pessoas antes de poder condicionar as habitações para elas. Retiram-se a elas das suas casas, destroem as casas deles e deixam eles nos rentos, aguardem lá, porque estamos a construir as casas para vocês. O governador da província de Tete, aquele que foi fazer campanha, está a acompanhar tudo isto, não reage, mas reage quando os jovens circulam com motorizadas sem capacetes. Reage quando os jovens circulam com as motorizadas sem licença. Mas a sua obrigação, Domingos Viola, está onde? Como é que deixa que a população ela fique sem água? Como é que deixa que a população do distrito de Moatize esteja a inalar poeira de carvão dia após dia e seguidamente não tem água? Mas você exige que a população cumpra com seus deveres. E o seu dever, quem vai lhe exigir? Quem lhe exige, Domingos Viola, o seu dever de garantir a água, garantir a eletricidade de qualidade, garantir os direitos da população reassentada? Quem vai lhe exigir isso? Como você é todo poderoso, ninguém lhe exige.
Porque se exigir, vai mandar esses agentes da PRM para poder matar. E é isso que estamos a ver na província de Tete. Dr. Bangá disse muito bem nos seus argumentos que o facto de os munícipes terem amarrado a polícia é sinal de raiva que os munícipes têm para com a polícia, não é? É evidente que não existe boa relação entre os cidadãos e a polícia. Existe alguma forma de recuperar esse bom relacionamento de cidadão e a polícia? Existe sim. É uma forma apenas de poder. É reformar todos os ministérios, inclusive, para além do Ministério do Interior, precisa-se se reformar todo o governo moçambicano. Porque o que está acontecendo é que nós temos aqui os intocáveis, que eles tomam decisões que lesam a pátria. Então são essas reformas profundas que devem ocorrer em todos os ministérios. Agora o caso, o Ministério do Interior. O Ministério do Interior deve, de alguma forma, haver uma vassourada, por forma a garantir que tenhamos, devolva-se a confiança à relação da polícia e comunidade. Vimos alguns casos em Manica, o novo comandante que chegou ali, só naquela região, o fato do posicionamento, do tratamento que ele tem. Vimos ali a forma como ele foi tratado. Por quê? A população reconheceu o papel daquele comandante. Então, existe, como eu dizia, dentro do Ministério do Interior, existem membros, existem igualmente quadros com capacidade de inverter o atual cenário. Mas, no entanto, os piores quadros são eles que estão neste momento nas hierarquias e fazem com que retarde esse processo de conciliação população-comunidade. Alguns pontos que, assim no mês passado, vimos, por exemplo, um novo comandante lá na província do qual deve ser comandante distrital ou aonde, em Manica. A maneira como é que ele foi recebido de tapete vermelho, onde ele passou, de mãos dadas com a polícia, mostra claramente que dentro do Ministério existem elementos capazes de poder inverter esse cenário. Mas enquanto existir o neopotismo, enquanto existir esse fato de poder pegar as duas gerações 25 de setembro e gerações 8 de março, como sendo patronos desse país, aí dificilmente vamos ter coisa. A geração 25 de setembro, a geração 8 de março, cumpriu com seu papel. Então deixe que outra geração também 2.0 pegue esse país e leve avante. E é isso que não está acontecendo. É preciso que pegue a geração 2.0 para que tomem o governo. E esse governo é capaz de poder melhorar a sua prestação. Aí sim, mas enquanto existir a hegemonia da geração 25 de setembro, geração 8 de março, dificilmente nós vamos poder inverter este cenário. Pior é que essa geração continua ainda na posse, no monopólio de uso da força, na posse das armas. Não há como a geração 2.0 ela poder tomar as rédeas de direção deste país. Então é importante que dia após dia possa ser pensado. Mas olha, há uma coisa que Deus, eu sempre acredito no poder celestial. Deus nunca e jamais deixará que a criatura humana que é de Deus continue a ser baleada, continue a ser morta com fome, continue a ser deliberadamente estagnada. Porque Deus é Ele que permite todos os governos deste mundo. Mas quando um governo extrapola os limites de proteção do seu povo, Deus não vai permitir. É verdade que aqui nós podemos constatar que a força humana para poder inverter este cenário terminou, esgotou a sua capacidade. E é aqui onde Deus pretende poder efetivamente analisar. Quando Deus perceber que, olha, a força humana já não tem capacidade de inverter o cenário das mortes premeditadas, evitar a questão da fome, Deus vai poder intervir. Nós acreditamos nisso. Esse cenário não vai perpetuar no país.
aqueles que acreditam hoje de que podem continuar a alimentar a insegurança alimentar no país, continuar a alimentar os baleamentos de cidadãos civis, continuar a poder estagnar os jovens, como está a acontecer neste momento na província de Tete. Há quem é que está satisfeito ver aqueles jovens amontoados ali a mendigar das suas motas? Alguns deles até têm aquelas motas, estavam a pagar. Paulatinamente foram buscar as motas nas lojas, naquilo de que as receitas vão pagando diariamente ou mensalmente. Neste momento estão a entrar em prejuízo, estão a entrar em dívidas com as lojas onde compraram as motas. Quem que está a ganhar com aquilo? Então, na sua questão, é verdade que haverá um momento em que vai haver uma conciliação, vai haver um entendimento entre a comunidade e a polícia, porque este cenário não vai prevalecer. Deus vai tomar as suas medidas. Mas não significa isso que nós vamos esperar que Deus venha nesse dia tomar as medidas. Vamos continuar a poder cutucar a quem é de direito para que possa inverter este cenário. E neste caso, estamos a cutucar Domingos Viola, na província de Tete, para devolver as motas aos jovens. Devolva motas aos jovens. Eles até vão contribuir ainda na receita da província, porque vocês estão a cobrar taxas para esses motoqueiros. Doutor Pangaia, tem-se visto uma situação estrutural, não é? Alguns agentes ainda na formação, na última formação, vários, acima de 20, se a memória não me falha, foram dispensados, não é, do centro de treinamento, porque foram encontrados com telemóveis e drogas dentro da formação, em Matalã. Entretanto, antes de chegarem lá, os agentes, os indivíduos, claramente passam de uma atividade de expensão até chegarem, desde a partida na cidade de Maputo, até o portão do centro de treinamento, não é? A inspeção que é feita. Entretanto, foram responsabilizados os indivíduos, mas os outros agentes também que estiveram ligados nesta situação, não é? De facilitar a entrada dessas drogas e telemóveis, não houve aqui nenhuma responsabilização. Como é que olha para esta situação? Nós temos também a questão da impunidade. Existe aqui alguma classe que ela é imune às leis. Eles podem pisotear as leis, mas a elas não lhes atinge nada sobre isso. Como a título de exemplo, são as 3,7 toneladas de droga no aeroporto. Saíram do avião, saíram do aeroporto, foram a um armazém privado, já tinha saído fora do controle do país. Por que disso? Se você for analisar como que isso é possível, que um cidadão ou vários cidadãos simples que tenham conseguido furar esse esquema todo. Houve lá no aeroporto, você quase é despido para poder se fazer ao avião ou mesmo sair do avião. Como é que 3,7 toneladas de droga conseguiram entrar no avião, descarregados do avião, passou do controle das alfândegas, da Cernic, da PRM, que todas essas forças estão ali no aeroporto. Não conseguiram. Como é que não foi possível detectar isso? E só vir detectar quando a droga já estava fora do controle, já estava nas mãos de um privado, num armazém privado. Só aí conseguiu-se obter. Neste caso, como é que você pode duvidar dessa situação em que mesmo lá tenham entrado candidatos com drogas, com telemóveis, objetos proibidos a dar acesso naquele centro. Mas entraram. Quer dizer, não pode aqui duvidar. É essa porosidade do sistema que permite que tudo aquilo que é proibido, ele possa entrar. Essa questão da circulação de AKM
em grandes cidades como Maputo, cidade, província e Matola. Como que é possível uma arma tão grande como aquela que esteja a circular em viaturas em plena luz do dia? Como é que você pode duvidar, quer dizer, começar a confiar que de lá não podia ter entrado aquele sujeito? Aquilo não, supostamente não foi uma falha de controle, de entrar drogas no centro de treinamento de Matalara, de entrar ali objetos proibidos lá. Não se pode duvidar. É algo normal que está a acontecer. E até agora não se deu uma indicação clara. Se é que houve falha de controle, esse que falhou controlar e permitiu a entrada daquilo, qual foi a medida que tomou sobre ele? Porque não é possível que tantos jovens daqueles que foram apanhados lá e eles não tenham passado por alguém que controlou. Essa pessoa que controlou e deixou passar, qual foi a medida que foi tomada? Nada. É essa questão da impunidade. As pessoas podem praticar coisas imundas como essas, coisas prejudiciais, criminosas como essas, e simplesmente estão aí. Acredita, por exemplo, que aqueles dois senhores, um nigeriano, acho de 70 anos, o outro o moçambicano, acho que são de 50 anos, seriam eles mesmos os precursores de movimento de tamanha droga que entrou no país até aqui. Até hoje não apareceu mais ninguém a poder se indicar que esteja por detrás daquele cenário. Mas só vimos a apresentação daqueles ali. Por que não apresentam outros? Será que são eles mesmos os mentores daquela droga que entrou no país? É essa situação que nós estamos num cenário extremamente caricato, mas aguardemos. A esperança, ela existe, e essa esperança está depositada em todo o poderoso que é Deus. Deus vai tomar as suas medidas em face desse cenário. Temos visto também várias situações de a polícias, não é? Acabam não conseguindo neutralizar alguns cometedores de crimes. Também vamos olhar para esta situação de investigação. O Dr. Pangaia não quer acreditar que os dois indivíduos aqui mencionados sejam os propulsores, não é, da droga. Será que a investigação está a falhar ou existe alguma necessidade de melhorar-se a capacitação dos polícias, também capacitação de melhoramento da força de investigação criminal? É o seguinte, a impunidade, ela fala a voz mais alta. Mesmo os poucos que temos lá, os idôneos que existem na inteligência do país, eles são capazes de poder esclarecer os crimes. Mas provavelmente, ou supostamente, até podem chegar aos criminosos, mas que esses criminosos tenham esse protecionismo, para que eles possam ser colocados na asta pública. Porque de alguma forma, colocados na asta pública, pode desmoronar provavelmente o sistema. Eu não creio, porque essa Cernic, em algum momento, do momento para outro, há casos que são esclarecidos logo de imediato. Mas há casos quentes como esses que muitas das vezes eles morrem assim. Aqui, o que podemos referir, não pode acontecer que por várias ocasiões em que crimes desta natureza ocorrem e que Cernic aparece a dizer que vamos esclarecer o caso e nunca mais aparece para poder dizer algo sobre esses casos. Das mortes, por exemplo, o baleamento, são vários casos que a Cernic nos prometeu de poder esclarecer os casos, e sempre que se procura saber se está-se a estudar, está-se a trabalhar, ela continua ainda no segredo da justiça. E nunca mais aparecem esses esclarecimentos. Então, o que está em causa neste momento é a impunidade. Eu não acredito muito que todos esses casos não tenham um esclarecimento, mas que esse esclarecimento não pode vir ao público por causa de quê? Provavelmente por essa questão da impunidade. Existe aqui quadros, por exemplo, há bem pouco tempo, aquele municiamento em termos de recursos a Cernic
daqueles dispositivos para poder detectar vários crimes, entre várias coisas, estão a ser usados para quê? Qual é o resultado do investimento que se fez na aquisição daqueles meios para o país? Nada. Então, aqui o que podemos supostamente referir é a questão da impunidade. Não porque efetivamente não existe algum conhecimento de todos esses casos de baleamentos, por exemplo, que acontecem, dessas questões das drogas que entram no país e que não tenham um esclarecimento até então. O que pode acontecer aqui é a tal cobertura de algumas figuras que eventualmente possam estar envolvidas nesse cenário e que não podem ser colocados na asta pública. Olhando também para a postura do polícia, não é? Temos visto alguns polícias que outrora eram nas exigências, não é? Existe altura, até a massa corporal. Mas é normal encontrarmos um agente da Polícia da República de Moçambique, não é, com massa corporal não muito favorável, que olhando não tem aspecto de conseguir neutralizar, se calhar, um criminoso de uma estrutura muito grande. Como é que olha para esta situação? Olha, esse é um outro aspecto ético, um aspecto que o comandante-geral da PRM deveria começar a poder corrigir. Aliás, poder inclusivamente conversar, haver diálogo com os agentes da PRM. Porque alguma postura que um agente da PRM, que de alguma forma pode enfrentar um criminoso, a maneira como está vestido, não está em condições de poder enfrentar um criminoso. Estamos a ver, muitas das vezes, a fazer da farda um modelo tão apertada a farda, que para poder andar dificilmente consegue mover os pés. Vamos nos agentes femininos, com uma mecha que está não sei até onde. Imaginem lá que está a enfrentar um criminoso com aquela mecha. O que vai acontecer? É aquela mecha que vai servir para poder enrolar o pescoço e poder eliminá-lo aí mesmo. Então, há aqui elementos que o comandante-geral da PRM deveria observar para falar com esses jovens. Se calhar os jovens até nem são culpados, é uma questão apenas de controlo e ética. Mostrar o perigo, por exemplo, das agentes da PRM, com mechas tão compridas como aquelas. Fazê-las ver que, olha, esse é um perigo para você. Porque você, como membro da PRM, pode, de alguma forma, confrontar-se com criminosos. Essa mesa vai servir mesmo para matar a si mesmo. Explicar isso. A maneira como a farda está apertada, que você não consegue poder esticar o pé. Consegue ver como que está a andar, que não está livre. Mas isso está a acontecer perante os comandantes desses agentes da PRM, porque eles, no princípio, têm uma parada antes de poder sair de lá. O que o comandante verifica na parada em relação a esse cenário? Mas dificilmente isso acontece. Provavelmente é essa questão que nós temos estado a ouvir, os relatos mesmo lá em Matalane, que alguns oficiais envolvem-se com esses instruendos, dentre várias outras questões aí, e por conseguinte permite que haja aquele sinal. Não é guerra que tem que existir com os agentes da PRM, porque esses aqui estamos numa outra geração, modismo que eles têm. É preciso sentar, explicar, mostrar o perigo que possa acontecer. Voluntariamente, cada um deles não vai poder se envolver naquele cenário. O importante é ideologizar, conseguir consciencializar os agentes da PRM a postura que eles devem tomar. Essa questão de não haver respeito. Outrora, os agentes da PRM não andavam nos transportes públicos, fardados. Um agente público quer sair de um ponto para outro, está a apanhar chapa com populares. Onde está respeito nisso? Um agente da PRM está aí, está com fome, já não consegue ficar de pé. Tem algum tostão no bolso, acaba ficando na barraca a poder se alimentar. Como é que vai haver? É preciso que o agente da Polícia da República de Moçambique, ele goze o seu orgulho como sendo o representante do Estado onde ele estiver. Está aí o emblema de Moçambique.
que mostra claramente o insígnia que todos nós devemos respeitar. Por isso mesmo eu estava a dizer que, de alguma forma, foi um exagero poder amarrar um agente fardado. Não estamos a respeitar a nossa república. Mas eu entendo também a raiva desses populares. Mas, de outra forma, deveria-se valorizar aquele agente. Ou exigia que aquele agente da PRM oferecessem a ele umas calças civis, camisa civil, e tirar a farda, amarrar-lhe, enquanto ele não estivesse representando o Estado. Aquilo é uma vergonha para o Estado. Eu sugiro à sociedade moçambicana, eu sei que há uma raiva nisto. Quando se pega um agente da PRM numa situação dessas, emprestem-lhe lá roupa civil. Tire o Estado, porque o Estado não é culpado naquilo. Os munícipes, os cidadãos não fazem isso para mesmo mostrar a vergonha que a polícia está a cometer? Não, essa vergonha não é só daqueles que estão na liderança. Aquela farda cobre a todos nós moçambicanos. Onde nós pudermos ir, vamos ser conotados de ladrões. Então, para que essa situação não manche a todos os moçambicanos, pegou um agente da PRM naquela situação e emprestem roupa civil, retirem a farda, porque aquela farda representa a todo moçambicano. Mas isso primeiro teria que se resgatar a amizade, aquele relacionamento entre o polícia e o cidadão. Mesmo que não se resgate, nós temos que perceber que o que está a acontecer não é o Estado em si, são as pessoas que assambarcaram o Estado. Então nós não podemos sujar o Estado. Vamos sujar as pessoas que se infiltraram no Estado para poder colocar o Estado moçambicano como se fosse de ladrões. Então nós, os civis também, nós os moçambicanos, não podemos continuar a degradar a imagem do nosso belo Moçambique. Peguemos esses senhores, sim, nessas situações, vamos emprestá-los roupa civil e comecemos a tratá-lo como pessoa, não como Estado. É verdade que muitos podem não estar a concordar comigo, isso que estou a dizer, mas o grande problema é que todo Moçambique, nós moçambicanos havemos de ir lá para fora de Moçambique, vão nos considerar como ladrões pelo fato de alguém estar numa situação daquela que é agente do Estado, aquele que é Estado, porque ele naquele momento representa Estado. Doutor, há uma situação também que acontece algumas vezes, não é? O oficial Dias delega a alguns agentes para as patrulhas, não é? E a contrapartida exige com que voltem com alguma coisa para pôr na mesa. O polícia que não acata é olhado como mau polícia, é conotado. Será que pode esses polícias meter a queixa? É o seguinte, o agente da PRM, ele jura a bandeira, jura respeitar a todo custo os seus comandantes. Até hoje, ainda não temos